Deus é algo fundamental para o nosso crescimento em Cristo. Eu não sei como que tem sido a sua vida, como foi sua noite, como foi o seu dia de ontem, como amanheceu hoje. Eu sei que pela misericórdia de Deus eu estou aqui em gratidão ao Senhor e pela fé. Pela fé é que somos gratos, porque quando confiamos no Senhor, nós temos um coração grato na presença do Papai do céu. Hoje, nós estamos aqui para dizer a você que você é uma pessoa muito especial para Deus. Que você é uma pessoa que o Senhor escolheu desde o ventre da sua mãe. Então, coloque-se na posição em que o Senhor te chamou, te escolheu e pratique a fé, pratique a gratidão. Eu quero começar essa live aqui falando para você, lendo para a nossa meditação, no livro, aliás, na carta aos Colossenses, que o apóstolo Paulo enviou ali na igreja em Colossos, no capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz: Ora, para receber, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicado e edificado, e com firmeza na fé. Tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graça. Então, precisamos estar enraizado, ou seja, enraizado na fé, né? Numa fé viva em Cristo Jesus, a qual nos traz a condição e a oportunidade de vivermos uma vida de gratidão. Tessalonicenses 5,18 diz assim, é um versículo assim que eu sempre tive como o meu lema, né, de vida. Passei para os meus filhos, o apóstolo Paulo falando, a igreja em Tessalônica, falando para o pessoal ali, para os irmãos que estavam ali, aquela igreja amada do Pai. Meus irmãos, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, para com vocês. Então, pegando essa palavra, a qual o apóstolo Paulo ensinou para os irmãos ali, nós também precisamos viver uma vida de gratidão, praticando todos os dias. Quantas vezes nós saímos na rua e passamos por dificuldades, às vezes no trânsito, e muitas vezes a gente quer até se irritar, se chatear, mas mesmo no trânsito, a gente precisa agradecer ao Senhor. Falar, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor está me guardando, e eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me deu esse carro para que eu estivesse no trânsito, ou me levou ao trabalho para que eu estivesse aqui, né, nessa oportunidade de gratidão. Porque trabalho, né, quando você vai ao trabalho, é ato de gratidão. Por que é ato de gratidão? Porque através do trabalho, ali você vai trabalhar para manter sua família, para trazer o pão de cada dia. Isso é um motivo qual a gente deve realmente viver uma vida de gratidão. Por quê? Porque através do trabalho, a gente mantém a nossa família. Quantas pessoas saem para procurar um trabalho e volta para casa triste porque não consegue agradecer a sua caminhada. E muitas vezes foi procurar trabalho, não deu certo, mas o Senhor guardou em todo o tempo. Então, amados, nós precisamos verdadeiramente viver essa vida de gratidão. Ter fé o suficiente para agradecer ao Senhor. Gratidão é um pilar fundamental para a nossa vida na jornada de fé. Isso é um princípio que realmente é diante de tantos princípios que a palavra de Deus nos ensina, é um dos princípios que nos faz fundamentar em Deus, é quando nós temos um coração grato.
Senhor, eu te agradeço porque levantei hoje. Você já agradeceu hoje por ter levantado, né? Dormiu, às vezes não dormiu muito bem, mas agradeça, porque através de você agradecer ao Senhor, o Senhor vai te enviar descanso na sua alma, para você dormir, para você acordar, para você levantar, ter força para cuidar da sua casa, dos seus filhos, dos seus afazeres. Então, amadas, amadas e amados, nesta manhã eu quero dizer para você, seja grato ao Senhor. Vamos ser gratos ao Senhor. Agradecer pelo nosso marido, pelos nossos filhos, até mesmo por aquele que muitas vezes pisou no nosso calo, né? A palavra do Senhor diz, Mateus capítulo 5, diz assim que nós devemos regozijar e alegrar quando alguém nos perseguir por causa do Senhor e falar mal das nossas vidas. Até nisso nós precisamos ser gratos, porque através daquela situação difícil, às vezes, que passamos, ali o Senhor vai criar situação dentro do nosso coração para que nós possamos firmar mais na fé. Por isso que precisamos realmente ser gratos, até mesmo pelas pessoas que nos perseguem. Jó, né, naquela situação, todos vocês, eu acredito que já conhecem a história de Jó, e se não conhecer, leia o livro de Jó para conhecer. Amém? Então, Jó passou por uma situação difícil, onde perdeu os filhos, perdeu todos os bens, perdeu tudo que ele tinha, né? Até mesmo a dignidade, porque os amigos de Jó perseguia ele de tal maneira e falavam: o que você fez para estar nessa situação? E a Bíblia diz que eles falavam coisas pesadas para Jó. Mas Jó não desistiu na sua caminhada. Ele teve sempre um coração voltado e grato ao Senhor, né? Mesmo quando a esposa falou para ele: homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Tu não está vendo a tua situação? Que situação é essa? Mas Jó não desistiu. E a palavra diz assim que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele agradecia pelos amigos dele, orava pelos amigos dele. E quem eram os amigos? Eram aqueles que perseguiam. Então, por isso, nós precisamos e devemos ter uma vida de gratidão ao Senhor pela fé em Cristo Jesus. Né? O salmista Davi diz assim, no Salmo 104, entrai nas portas com ação de graça, né? Salmodiando, né? Vamos entrar pelas portas em ação de graça. Que porta é essa? A porta da casa do Senhor. Quando chegamos na casa do Senhor, muitas vezes aquelas lutas do dia a dia pesam sobre os nossos ombros e a gente vai entrando e falando: Senhor, eu não sei por que eu estou aqui, mas o Senhor sabe. E muitas vezes entramos na casa do Senhor e a luta é tanta que por nós mesmos, de nós mesmos, nós não teríamos capacidade de agradecer ao Senhor. Mas pela fé nós chegamos diante do Pai e falamos para Ele: Pai, eu te agradeço, porque até aqui o Senhor tem cuidado de mim. E assim devemos ser, gratos em toda circunstância da vida. Não é fácil, a vida do dia a dia não é fácil. O próprio Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, assim diz o Senhor. Então precisamos ter fé o suficiente e acreditar que Deus venceu por nós todas as lutas, todas as dificuldades. Isso é motivo de nós termos um coração grato todos os dias. Né? Lucas capítulo 11, ali relata, a partir do versículo 19, 10 leprosos que aproximou do Senhor Jesus com aquela coisa terrível, né? Pensa, lepra, é horrível, né? Hoje chama-se rancenia, né? Na época era lepra. E os leprosos eram aqueles que sofriam rejeição da sociedade, não podiam estar no meio da sociedade. E aqueles 10 leprosos chegaram ali diante de Jesus e todos 10 foram curados. Todos 10 receberam uma cura. Mas apenas um, pela sua fé,
veio agradecer ao Senhor. Eu acredito que ele, além de receber a cura, ele teve também gratidão no seu coração e voltou pela fé a falar ao Senhor Jesus, agradecendo. E o Senhor Jesus falou assim: onde está os teus companheiros que foram todos curados? Que deu os 9. Só voltou um para agradecer ao papai, para agradecer a Jesus, né? Nosso irmão mais velho. E por ele ter aquele ato de gratidão, chegar e reconhecer o que Deus fez por ele, ele recebeu algo tremendo. O próprio Jesus falou para ele assim: homem, a tua fé te salvou. Tá vendo, irmãos, o quanto é importante, tá vendo, queridos ouvintes, o quanto é importante a gente ter esse ato de gratidão, ser grato ao Senhor em todo o tempo. Porque quando nós agradecemos, as coisas acontecem, né? Esse homem recebeu a salvação. Então, por quê? Por causa de um ato de gratidão. Então, isso nos mostra e nos relata que nós precisamos ser gratos em todo o tempo. Ah, Jesus curou, vamos agradecer, porque Jesus curou. Glória a Deus, aleluia. Mas se a cura não veio, vamos agradecer, sabendo e acreditando que Ele é fiel e poderoso para nos sustentar na enfermidade, assim como sustentou Jó, até que veio a cura. Não vamos desistir, meus amados, minhas amadas. Jamais nós devemos desistir. Precisamos confiar. Ah, pastora, ou Eliene, né? É o seguinte, como é que eu vou agradecer ao Senhor se hoje na minha casa eu só tenho legumes para comer? Agradece, agradeça. Ah, mas hoje só tem um ovo, agradeça pelo ovo. Ah, amanhã tem a picanha, tem o churrasco. Oh, glória! Agradeça pela picanha, pelo churrasco. É assim que o Senhor se agrada de nós. O nosso Pai, Ele se agrada de nós quando nós temos um coração grato na presença dEle. Quando somos gratos em qualquer circunstância. Quando o apóstolo Paulo falou aos Tessalônicos, em tudo dá graça, ele quis dizer assim, em qualquer circunstância, não importa se está ventando, se está trovejando, se está frio, se está calor. Né? Eu estava aí em Anápolis, né? Na cidade de Anápolis, Goiás. Lá tem um tempo de frio muito intenso, um vento, assim, um clima seco. Mas a gente tinha que agradecer que estava ali, porque ali Deus nos enraigou, né? Nos enraizou, nos plantou por um tempo. Agora o Senhor nos tirou e nos trouxe por um tempo também para aqui, para o Rio Grande do Norte. Goianinha, Rio Grande do Norte. A terra onde eu nasci. Não sei por quanto tempo, mas o tempo que o Senhor quiser que nós estejamos aqui, eu, a minha filha Sol, né, Solange, e a minha mãe Diva, meu esposo Noel, meu marido. Enquanto o Senhor quiser que nós estejamos aqui, fazendo a vontade dEle, assim estaremos aqui e agradecendo todos os dias. Na bonança, no dia do churrasquinho, né? Eita glória! Mas também no dia que tem só legumes. Vamos agradecer, amados. Vamos exercitar a gratidão. Não vamos ser ingratos, né? Como aqueles 9 que receberam a bênção da cura, mas não receberam o milagre da salvação. Porque a salvação é um milagre. É um milagre. O Senhor, Ele nos escolheu, Ele nos chamou. É um milagre a salvação. Esses 9 não alcançaram o milagre da salvação, mas aquele um que voltou e agradeceu com um coração grato, ele alcançou o milagre da salvação. Por isso devemos ser gratos em todas as circunstâncias, né? Começamos o trabalho aqui, estamos aqui, agradecendo ao Senhor porque não tinha cadeira para o pessoal, mas de repente Deus usou alguém, nos deu de presente 50 cadeiras. Então, agradecendo, quando não temos aquilo o suficiente,
mas agradecemos quando vem a bonança. Vamos agradecer, amados e amadas. Vamos agradecer pelos nossos filhos, né? Pela nossa vida financeira. Não sei qual é o caos que você está passando hoje na sua vida financeira, né? Banco faliu, você perdeu muito dinheiro. Eu tenho notícia aí de pessoas que perderam muito dinheiro nessa falência do banco. É fácil agradecer? Não, não é fácil, amados. Não é fácil agradecer, né? Sabemos que na época do Collor, quem é da época do Collor, muitas pessoas se suicidaram, né? Porque perderam muito dinheiro. Mas a palavra do Senhor diz assim: fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Quando a gente aprende a ter um coração grato na presença do Senhor, mesmo no pouco, mesmo na perca, o Senhor, Ele cuida de nós, Ele não nos deixa faltar nada, porque é Ele que diz que Ele cuida de nós. Mateus, nos últimos versículos ali, quando o Senhor Jesus estava se despedindo dos discípulos, Ele falou para os discípulos: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É isso que tem que nos encher, essa palavra é que tem que estar no centro das nossas vidas. E o apóstolo Paulo ainda falou assim, Romanos, não lembrei o versículo, mas diz assim, quem nos separará do amor de Deus? Procura aí no Google, você vai achar o versículo, que eu esqueci agora. Diz assim, quem nos separará do amor de Deus? A fome, a nudez, a escassez, né? Nada pode nos separar do amor de Deus. E se o amor de Deus está em nós, então devemos ser gratos. Você que está aí online, um abraço a você. Quero orar por você nessa manhã. Quero orar pelas pessoas que ainda vão ouvir essa live, né? Que vão assistir. Que essa palavra venha entrar dentro dos nossos corações e fazer morada. E que cada vez que você estiver passando por dificuldade, por coisas que queira roubar a sua fé, que queira tirar a sua paz, lembre dessa palavra. Agradece ao Senhor. O Senhor vai passar com você e tudo que você passar e chegar lá na frente vai servir para cura, para crescimento espiritual. Vai servir para você poder ter mais fé. Fé o suficiente para falar para as outras pessoas que estão, às vezes, passando por aquela mesma dificuldade que você passou. E podemos dizer como, né, os filhos de Deus, os israelitas, né? Até aqui, Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, precisamos manter essa atitude de gratidão todos os dias, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Tenho vivido uma vida de fé em Cristo, pela misericórdia, Ele nos alcançou, a mim, a minha família, e aqui estamos para falar obrigado, Senhor. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas lutas, o Senhor não me abandonou. Sempre providenciou meios. E assim o Senhor nos alcançou, né? O salmista ainda diz assim para nós, aqui no Salmo 133, rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Precisamos ter esse coração rendido, né, ao Senhor, a ponto de agradecer a Ele todos os dias, todos os momentos das nossas vidas. Está chovendo? Glória a Deus pela chuva. Está ventando? Glória a Deus pelo vento, Senhor. Eu sei que o Senhor pode nos sustentar. Mesmo em meio às dificuldades, o Senhor pode nos sustentar. Está relampeando, né? Está trovejando. Glória a Deus pelo trovão, glória a Deus pelo relâmpago. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
É qualquer circunstância, amado. Não desista. Ai, mas Eliene, que dificuldade. Meu filho está morto, como é que eu vou agradecer? Mas o Espírito Santo vai te levar e te mostrar o porquê que o Senhor levou. Porque nós somos dele, viemos dele, estamos aqui por um período de tempo e vamos voltar para ele. Por isso que precisamos entender e agradecer ao Senhor a cada dia, a cada momento. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça a sua fé, que o Espírito Santo te alcance, fortalecendo a sua fé, para que você possa exercer a gratidão na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Gratidão é um pilar fundamental para nossas vidas na jornada de fé. É um princípio que nós precisamos fazer com que ele venha, que nós venhamos viver esse princípio a cada dia, a cada momento nas nossas vidas. Que nós venhamos ver na presença do Senhor que sem esse princípio nada acontece. Nada acontece. Mas com o princípio de gratidão, de fé, nós alcançaremos a vitória. Que Deus abençoe a cada um. Quero orar por você nesta manhã. Vamos orar, né? Coloque aí na presença do Senhor agora a dificuldade que você está passando. Mas se você não estiver passando dificuldade, estiver bem financeiramente, espiritualmente, né? Alegre na sua casa, com a sua família, sem nada de dissensão, sem nada de briga, né? Porque tem famílias hoje em dia, o próprio Jesus falou, né, que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada, porque seria filho contra mãe, mãe contra filho, e daí por diante, né? Então, em qualquer circunstância, agradeça nessa manhã. Coloque na presença do Senhor o seu problema ou a sua alegria. Vamos ficar firme, sabendo que a nossa alegria, ela está em Deus, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Pai, nesta manhã, eu quero colocar o meu amigo, minha amiga, os irmãos, o teu povo, a tua igreja, na tua presença santa. Os que estão passando por dificuldades, Pai, eu sei que o Senhor é poderoso para abrir portas de emprego, para abrir portas financeiras, portas de fé, para que ele creia que o Senhor tem o melhor para ele ou para ela. Senhor, nesta manhã, eu quero pedir ao Senhor, com toda a força do meu coração, alcance os meus irmãos, alcance as minhas irmãs, alcance essa pessoa que está assistindo essa live e os que ainda vão assistir, né? Que o Senhor possa ter misericórdia e conceder para nós um coração grato, um coração cheio de fé e de gratidão na tua presença, em qualquer circunstância. Abençoa aqueles que estão necessitados nesse dia de uma porta aberta financeira, no caso do emocional, Senhor. Aquelas pessoas que muitas vezes estão com transtorno de ansiedade, um desespero total. Ah, Espírito Santo do Senhor, nosso Deus, alcança essa pessoa agora e faça um milagre na vida dela para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Nós clamamos a ti nesta manhã, com o nosso coração grato a ti, com a fé viva que o Espírito Santo tem colocado dentro dos nossos corações. Nós agradecemos a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Grande abraço a todos, tenhamos todos um excelente dia na presença do Senhor.